Você pode estar dizendo que exagerou só porque ninguém confirmou o que você sentiu. E isso acontece antes mesmo de você entender o que houve. Alguma coisa incomoda, seu corpo reage, mas sua cabeça já começa a procurar uma explicação que prove que o problema está em você. Existe um momento bem específico que você deixa de investigar o que sentiu e passa a corrigir a própria emoção. É nesse instante que a dúvida entra, porque você já não pergunta apenas o que aconteceu. Primeiro, você pergunta se tem o direito de ter se incomodado. Então pense numa cena simples. Você está conversando com alguém importante e essa pessoa faz um comentário que atinge você. Não é uma briga aberta. A frase ela vem num tom leve, quase como uma brincadeira. E a conversa continua como se nada tivesse acontecido. Só que alguma coisa muda em você. Seu corpo fica mais tenso, você perde a vontade de falar e começa a escolher cada palavra com mais cuidado. A pessoa percebe seu silêncio e pergunta: aconteceu alguma coisa? Você poderia dizer que o comentário incomodou, mas antes de responder, você começa a rever a cena. Pensa que pode ter entendido errado, que o tom não foi aquele ou que está levando tudo para o lado pessoal. Então responde: não, está tudo bem. Só que você não disse isso porque estava bem. Disse porque ainda não confiava no que sentiu o suficiente para colocar aquilo na conversa. Por fora, isso parece maturidade. Você não quer criar uma discussão por qualquer coisa, nem acusar alguém sem ter certeza. Então acredita que está sendo racional ao esperar, analisar e procurar outra explicação. Mas existe uma diferença entre revisar uma emoção e anulá-la. Revisar é reconhecer o incômodo e olhar para o contexto antes de decidir o que aquilo significa. Anular é concluir antes de entender que você está exagerando. Quando faz isso, você não investiga a situação. Você procura provas contra si. E veja, a outra pessoa pode realmente não ter querido te machucar. Uma intenção ruim não é a única explicação possível. Só que a intenção dela não apaga o que aconteceu dentro de você. Antes de construir qualquer conclusão, havia um fato. Aquela frase mudou seu estado. Você ficou menor na conversa, mais atenta e menos à vontade. Isso não prova que o outro é culpado, mas mostra que existe algo que merece ser observado. Só que quando você duvida de si, você trata esse sinal como um defeito. Em vez de perguntar por que aquilo atingiu você, você começa a pensar que deveria ser menos sensível. Nesse ponto, o comentário deixa de ser o único problema. Agora você também precisa descobrir se a sua reação foi legítima. E aí começa um desgaste silencioso. A conversa termina, mas sua cabeça continua voltando para o mesmo momento. Você revê a frase ou o tom, tentando encontrar uma prova definitiva de que não inventou o incômodo. Só que a emoção ela não chega com uma explicação pronta. Primeiro ela aparece, depois você entende o que ela está mostrando. Pode até ser que o limite tenha sido tocado. Pode ser que aquela frase tenha lembrado uma experiência antiga. Também existe a possibilidade de você ter entendido algo diferente do que a pessoa quis dizer. Mas nenhuma dessas possibilidades exige que você trate a emoção como se fosse um erro. O que você sentiu não é uma sentença sobre a outra pessoa. É uma informação sobre como aquela situação chegou até você. Só que você pode ter aprendido a não confiar nessa informação. Na infância, você se incomodou com alguma coisa e tentou falar. Então ouviu: pare de drama. A cena foi curta, mas a mensagem, ela ficou. Porque o que você sentia só parecia aceitável quando fazia sentido para quem estava ouvindo. Quando a outra pessoa não entendia, sua emoção ela virava exagero. E aí você aprendeu a diminuir a reação antes que alguém diminuísse por você. Em vez de dizer, isso me machucou, você começou a procurar o que havia de errado na sua forma de sentir. A ação foi simples. Você mostrou uma emoção. O aprendizado foi silencioso. Se os outros não entendem o que eu sinto, provavelmente sou eu quem estou errada. Hoje essa regra entra na conversa antes mesmo de você perceber. Comentário incomoda, mas sua primeira preocupação não é compreender o incômodo. É verificar se está sendo difícil, injusta ou sensível demais. Isso funciona como defesa. Se você rejeitar a própria emoção primeiro, ninguém precisará rejeitá-la depois. Só que essa proteção, ela enfraquece uma referência importante, que é a capacidade de perceber quando alguma coisa não está bem para você. Aos poucos, você começa a depender da reação do outro para decidir se pode confiar no que sentiu. Se a pessoa entende, você se permite reconhecer a dor. Mas se ela minimiza, ri ou age com naturalidade, você volta atrás. E aí a sua percepção sempre chega em segundo lugar. Nesse ponto, você já não observa apenas o que aconteceu. Você passa a observar o rosto do outro, esperando que a reação dele confirme se a sua emoção merece espaço. Isso não significa que toda interpretação esteja certa. Você pode entender uma intenção de forma equivocada e ainda assim ter se sentido ferida de verdade. Uma coisa, ela não cancela a outra. O problema aparece quando você mistura a emoção e a conclusão. Se você não consegue provar que o outro errou, você decide que não deveria ter sido nada. Só que você não precisa transformar o sentimento numa acusação de levá-lo a sério. Naquela conversa, ainda pode não estar claro por que a frase incomodou. Mesmo assim, você sabe que perdeu a tranquilidade depois de ouvi-la. Esse é o ponto que precisa ser mantido. Porque quando você apaga essa primeira informação, demora mais a reconhecer os próprios limites.
Você continua na situação tentando encontrar uma justificativa perfeita para se posicionar, porque um simples "isso não me fez bem" parece insuficiente. E enquanto você procura certeza, o incômodo, ele se acostuma. Depois, quando reage, você mesmo se assusta com a sua intensidade. Pensa que ficou mal por causa de uma única frase, mas não foi apenas aquela frase. Foi o esforço de se sentir, se corrigir e continuar agindo normalmente. Por isso, a reação parece maior no final. O que ficou guardado, ele não desaparece. Ele apenas não recebeu atenção quando surgiu. E esse padrão também afeta suas decisões. Porque quando você não confia no que sente, você demora para se afastar de conversas, ambientes ou relações que deixam você constantemente desconfortável. Você espera uma prova tão evidente que ninguém poderia questionar. Só que enquanto essa prova não chega, você permanece tentando se adaptar ao que já está machucando. Não porque goste da situação, mas porque você aprendeu que o seu incômodo, sozinho, não é informação suficiente. No fundo, você não duvida de si porque não sabe sentir. Você duvida porque aprendeu a exigir autorização para reconhecer o que acontece dentro de você. Primeiro, observa se alguém concorda. Depois, procura uma explicação aceitável. Só então você decide se pode levar a própria reação a sério. Mas a outra pessoa só pode explicar a intenção dela. Ela pode dizer que não quis machucar e até reconhecer que escolheu mal as palavras. O que ela não pode fazer é decidir se você sentiu ou não o impacto. Seu sentimento, ele não explica sozinho toda a situação, mas ele precisa permanecer dentro da conversa enquanto você busca entender. Por isso, quando surgir aquela pressa de dizer "eu estou exagerando", faça uma pergunta. O que exatamente aconteceu antes de eu começar a me corrigir? Não tente decidir ainda quem está certo. Volte para a cena concreta e faça uma única coisa. Descreva o que aconteceu e nomeie o que sentiu, sem acrescentar uma justificativa contra você. Quando eu vi aquela frase, eu me senti diminuída. E pare por aí. Não complete dizendo que é sensível demais, que a pessoa não falou por mal, ou que você não deveria ter reagido daquele jeito. Essas conclusões, elas podem ser avaliadas depois. Primeiro, preserve a informação que apareceu antes do julgamento, porque essa pausa, ela não transforma sua emoção em verdade absoluta. Ela só impede que você apague o que sentiu antes de entender o que aconteceu. Com mais calma, você poderá olhar para o contexto e perceber se o incômodo fala sobre aquela relação, sobre um limite ou sobre algo antigo que foi tocado. Mas essa compreensão, ela só acontece quando a emoção não é eliminada logo no começo. Porque maturidade não é sentir menos. Também não é acreditar cegamente em toda reação. É conseguir reconhecer o que sentiu sem transformar isso imediatamente numa culpa ou numa certeza sobre o outro. Porque quando você faz isso, você não precisa escolher entre acusar alguém e acusar a si mesma. Você pode apenas admitir: isso me afetou e eu preciso entender o porquê.